Se você acha que já viu tudo sobre traição, se prepara, porque essa história de hoje são de 2 homens que venceram o preconceito para viver um grande amor. O maior sonho da vida deles era construir uma família, e eles construíram, mas tudo mudou quando a irmã de um deles entrou em cena, e por trás do sorriso dela havia um plano. E o que parecia ser um lar feliz virou um campo de guerra. Ele foi traído por quem mais ele confiava, o próprio marido e a irmã. E hoje ele conta tudo, do início ao fim. É uma história de muita dor, de sobrevivência, de libertação. Vocês precisam ouvir essa história. Então, o Rafael, ele não teve um final de conto de fadas, né, como um recomeço todo ali com uma outra pessoa. Mas ele teve algo muito importante, ele teve a chance de se reconstruir. Então, assistam até o fim o relato de hoje, né, porque essa história, ela pode ser a força que você precisa. E se você já passou por algo parecido, compartilha conosco nos comentários ou mande o seu relato para os nossos canais de comunicação, porque com certeza a sua história ela pode sim ajudar alguém e a salvar a vida de alguém, que é o mais importante. Então não se esqueça de se inscrever no canal, que eu vejo muita gente assistindo os vídeos, comentando, mas não são inscritos. Então vamos dar uma fortalecida aí no fim de casamento, tá bom? Para que as nossas histórias elas cheguem a muito mais pessoas que com certeza estão precisando. Então vamos lá para a nossa história de hoje. E não se esqueça, fim de casamento é onde esse relato nos ensinam que amar a si mesmo é o verdadeiro final feliz. Desde a adolescência, eu e Leonardo, nós enfrentamos o mundo de mãos dadas. Nós morávamos numa cidade pequena do interior, onde o preconceito era muito forte, mas nós nos amávamos. E aos 16 anos, nós decidimos assumir o nosso relacionamento. Nós enfrentamos os olhares tóxicos e os comentários maldosos de todo mundo. Mas o amor que nós sentíamos era mais forte do que qualquer julgamento. E então, com o tempo, nós fomos para a capital em busca de liberdade e de oportunidades. E lá nós construímos a nossa vida juntos. Enfrentamos todos os desafios e celebramos as nossas conquistas. Eu me tornei professor universitário, enquanto Leonardo abriu seu próprio negócio. A cumplicidade entre nós dois era evidente, e o sonho de formar uma família começou a ganhar forma. Então nós decidimos adotar uma criança, acreditando que poderíamos oferecer amor e estabilidade. Após um processo longo e burocrático, nós recebemos em casa o pequeno Mateus, um menino de olhos curiosos e sorriso encantador. A chegada de Mateus fortaleceu ainda mais o laço entre mim e Leonardo, e nós nos dedicamos a criar um ambiente acolhedor e cheio de amor para o nosso pequeno. Enquanto isso, no interior, a minha irmã Camila, ela enfrentava dificuldades. Após a morte de nossos pais, ela sentiu-se perdida e decidiu mudar-se para a capital para estudar e recomeçar. E eu, que sempre fui muito protetor, eu ofereci a nossa casa como abrigo temporário. Leonardo, um pouco relutante, concordou, acreditando que seria uma boa oportunidade para fortalecer os laços familiares. Aqui que começa dizendo as coisas, né, a gente faz de tudo para ajudar o nosso ente querido ali, né, para se reerguer, mas nem sempre nós recebemos gratidão em troca. Então Camila chegou cheia de sonhos e esperanças em casa. No início mostrou-se grata e colaborativa, ajudando nas tarefas domésticas e até a cuidar de Mateus, quando era necessário. A sua presença trouxe uma nova dinâmica para nossa casa e em pouco tempo tudo parecia andar em harmonia. No entanto, com o passar dos meses,
Camila começou a demonstrar comportamentos estranhos, pequenos comentários, olhares prolongados e uma proximidade um pouco excessiva com o Leonardo. E aquilo ali começou a me incomodar. Eu tentei ignorar, acreditando que era apenas a minha imaginação, ou até ciúme mesmo. E Leonardo, por sua vez, ele parecia alheio àquelas atitudes de Camila. Ele continuava tratando ela com cordialidade, sem perceber ou fingindo não perceber os sinais que ela emitia. Eu comecei a me sentir isolado na minha própria casa, dividido entre a desconfiança e o desejo de manter a paz familiar. A tensão aumentava a cada dia. Eu sentia que algo estava prestes a acontecer. O que eu não sabia era que a traição mais dolorosa viria daqueles que eu mais amava e confiava. E às vezes o amor cega. Eu digo isso com uma dor de que eu não queria enxergar. Durante anos, Leonardo era meu porto seguro. Quando tudo à nossa volta era preconceito e resistência, ele era a minha certeza. Quando decidimos adotar Mateus, tínhamos a convicção de que estávamos prontos para tudo. Mas a verdade é que ninguém está preparado para ser traído dentro da nossa própria casa, por alguém do nosso próprio sangue. Esse relato nós recebemos logo após o vídeo, né, da mulher que foi traída pela própria mãe. E tá surgindo inúmeros relatos semelhantes a esse. E é algo assustador, né? A gente acha que são casos isolados, mas não são, infelizmente. Então, quando Camila veio morar conosco, eu achei que seria uma chance de reaproximação. Nós 2 crescemos muito unidos, apesar da diferença de idade. E depois que nossos pais se foram, eu senti que era o meu papel acolhê-la e oferecer um novo começo. Leonardo ele apoiou a ideia com uma gentileza que até me comoveu. Nunca houve motivos para eu desconfiar dele, mas algo em mim começou a mudar com o tempo. Camila sempre foi muito boa com as palavras. Sabia se fazer de frágil, de vítima do mundo. Nos primeiros meses, ela era pura gratidão, elogios e até uma doçura que eu achava um pouco excessiva. Mas foi sutil, como um veneno em pequenas doses, que ela começou a se infiltrar. E o pior é o que eu vi. Eu vi com meus próprios olhos os olhares que ela lançava para Leonardo. Eu vi os toques desnecessários, os risos exagerados, e ainda assim eu me calei. Talvez eu tenha preferido a dúvida do que a dor. Fingi que era exagero meu, que era apenas uma insegurança. Porque encarar o que realmente estava acontecendo era admitir que a minha família estava desmoronando por dentro. Tentei conversar com o Leonardo, dizer que estava desconfortável com algumas situações da minha irmã, mas ele apenas sorriu e disse que era impressão minha. Você só está cansado, amor. São muitas responsabilidades. Ele dizia, e eu burro, acreditei. Eu comecei a evitar estar em casa nos finais de semana. Eu me joguei do trabalho. O Mateus, o bebezinho, sentiu. Ele sempre foi atento aos meus gestos. Um dia ele desenhou a família e me colocou distante, quase fora do papel. E aquilo ali me quebrou. Eu estava perdendo a minha casa, o meu filho, a minha paz. E mesmo assim eu me calava. Era como viver num campo minado, onde o próximo passo poderia detonar tudo. Aqui ele pegou o bebezinho, e quando eles adotaram o Mateus, ele era bebezinho. E aqui ele já é grandinho. Então, a Camila viveu durante muitos anos ali com eles, infiltrando, colocando ali o veneno dela em pequenas doses. Então, não foi uns meses, foram anos, então um espaço de tempo bem longo ali de convivência.
O ápice veio numa tarde qualquer. Eu voltei para casa mais cedo, peguei um trânsito leve, a porta estava encostada, o som baixo da TV e a casa estava estranhamente silenciosa. Então eu fui na cozinha pegar um copo de água, e foi quando meu coração disparou, antes mesmo de eu ver qualquer coisa. Quando eu abri a porta, eu vi o que eu nunca quis ver, nunca pensei ver. Os dois estavam ali juntos, na bancada da minha cozinha, completamente nus. Os meus pés congelaram e meu mundo parou. Eles me viram, Leonardo tentou disfarçar o indisfarçável. Como é que vai disfarçar uma situação dessa? É humanamente impossível, né? Mas você queira inventar algo impossível, impossível. Camila recuou com frieza de quem não tinha culpa alguma. Eu não gritei, eu não chorei, eu só saí com o meu filho no colo. Eu fui para casa de uma amiga, passei a noite em claro, repetindo aquela cena na minha cabeça como um filme maldito. A minha irmã, meu marido, na minha casa, na minha cozinha. Depois de tudo o que nós passamos, depois de tudo que nós construímos. A traição dói, mas quando vem das duas pessoas que você mais ama, ela não machuca, ela te destrói. E eu não sabia como reconstruir a partir dali. Eu só sabia que jamais eu seria o mesmo. Na manhã seguinte, eu acordei com a sensação de estar vivendo um pesadelo. Eu abri os olhos, abri o proteto do quarto da minha amiga, e por um breve segundo acreditei que tudo tinha sido fruto da minha mente exausta. Mas eu olhei para o lado e vi meu filho dormindo, encolhido, agarrado em mim. E a memória da noite anterior veio como uma avalanche. A minha casa não era mais lá, meu marido não era mais meu, e minha irmã, bom, eu nem sabia que nome dar para ela agora. Voltar para casa foi um dos passos mais difíceis da minha vida. Eu esperei o fim do dia, pedi que minha amiga me acompanhasse para buscar minhas coisas. E quando eu cheguei, Leonardo abriu a porta com os olhos baixos e estava muito abatido. Camila estava no sofá como se nada tivesse acontecido, sem maquiagem, de moletom, e eu não falei nada com ela. Eu não conseguia. Eu apenas subi, peguei algumas roupas, os documentos do Mateus e desci sem dizer uma palavra. Mas antes de sair, Leonardo falou e disse: "Me desculpa, um erro. Foi só uma vez, foi só uma vez." Como se aquilo ali fizesse alguma diferença, né. Foi embora sem olhar para trás, e eu tive que alugar um pequeno apartamento perto do meu trabalho, e a primeira noite lá foi bem silenciosa. Mateus não entendia o que estava acontecendo, mas ele me abraçava com mais força do que o normal. Criança sempre sente, né, quando tem alguma coisa errada, criança sente quando a mãe ou o pai está triste, criança ela consegue absorver tudo com uma facilidade, né, e isso às vezes se torna perigoso, né, bem perigoso. E aquilo ali doía, doía muito, né, porque agora a criança que nós adotamos juntos era a minha responsabilidade emocional, legal e afetiva. E eu estava emocionalmente destruído. Eu fiquei semanas sem conseguir comer direito. Perdi peso, perdi sono. No trabalho eu evitava contatos, me tornei uma sombra de mim mesmo. A única coisa que me mantinha em pé era meu filho. Acordar e vê-lo sorrir, mesmo que no caos, me dava certa força. Eu comecei a levá-lo para o parque com mais frequência. Então ele começou, né, a ter vários tipos de atividade com a criança para que ele buscasse forças, né, ali manter aquela rotina com o bebê. O bebê não, né, já era um rapazinho pequenininho, para ajudar no coração que estava dilacerado. Leonardo me mandava mensagem todos os dias, algumas longas, mas sempre cheias de arrependimento. E sempre dizia que me amava.
Ele chegou a aparecer na porta do meu novo apartamento, fez de tudo, né, ali para tentar uma reconciliação, mas ele não conseguiu. E ele sempre escrevia cartas de que havia sido manipulado pela minha irmã, que ela que provocava ele, que ele estava emocionalmente vulnerável. Ele não teve a coragem de assumir que tinha alguma culpa, ele colocou a culpa na moça, né, na irmã do rapaz. Mas traição não, você não comete uma traição sozinho, você precisa de outra pessoa, né. E o que um não quer, 2 não fazem. E quando ele tentava se justificar, dizendo que a culpa era toda de Camila, aquilo ali me dava náuseas. Não por ele tentar se explicar, mas por tentar me fazer crer que ele era a vítima, como se a escolha de trair fosse culpa de alguém que não era ele. Minha terapeuta, que eu retomei com urgência, disse algo que me marcou: "Você não precisa entender o porquê de alguém te ferir, você precisa decidir o que vai fazer com isso". E aquilo ali me deu direção. Eu parei de responder, parei de justificar minhas dores para quem me causou, passei a me priorizar e eu comecei finalmente a aceitar que minha vida não voltaria a ser como era antes, mas eu poderia aos poucos reconstruir ela. Camila, ela tentou me ligar algumas vezes. Até minha tia do interior ligou chorando, pedindo para que eu não jogasse fora uma relação tão bonita por um deslize. Aí eu desliguei, né. Geralmente os antigos, né, eles sempre acham que perdoar tudo, né, por conta do casamento. Não, foi só um deslize, porque os bisavós e os bisavós traíam, voltavam para casa e a mulher tinha que perdoar e aquilo ali se tornou algo completamente normal. Perdoar a traição, porque ele voltou para casa, é importante que ele tá aqui, né. E ela fez a mesma coisa, a tia dele, né. Mas não, não tinha como, né. Ninguém que me ama de verdade poderia relativizar a dor que eu estava sentindo. E a cada vez que alguém tentava me convencer a perdoar pela família, eu percebia o quanto ainda existe uma cultura que normaliza o sofrimento do outro em nome da aparência. Aquilo que eu acabei de falar, né. Não importa se ele te traiu, ele voltou para casa, então vai lá e perdoa, porque é isso que a gente faz, é isso que a gente fazia antigamente. É uma cultura, né. Mas eu não estava disposto a aceitar isso. Pela primeira vez eu começava a ver que minha dor era legítima e que merecia ser respeitada. Eu podia estar destruído, mas eu não estava derrotado. E mesmo com o coração quebrado, eu continuaria sendo o melhor pai possível para Mateus, por mim e por ele, e por tudo que ainda viria. Então a dor da traição ainda era recente quando eu recebi a notificação judicial. Leonardo estava solicitando direito a visitas a Mateus, alegando que tinha laços afetivos profundos com o menino e que a separação abrupta era prejudicial ao desenvolvimento emocional da criança. Gente, que situação. Eu li aquelas palavras com um misto de raiva e incredulidade. Ele falava como se tivesse sido afastado à força, como se não fosse o próprio responsável pelo rompimento da nossa família. E mais uma vez ele distorcia os fatos para se fazer de vítima. Um leve traço, né, de abuso aqui, né. Meu coração apertou. Mateus chamava Leonardo de pai. Eles tinham uma relação linda. Isso tornava tudo mais difícil. Eu não queria privar meu filho de uma figura que ele amava, mas também não podia permitir que a mesma pessoa que destruiu nossa casa agora tentasse usar esse amor como forma de retaliação. Então ele dava Leonardo estava usando todas as armas dele, né. A gente já percebeu aqui. Ele não conseguiu convencê-lo ali, né, pelo amor que ambos sentiam, agora ele vai tentar usar a criança para tentar uma reaproximação. Então eu entrei em contato com a minha advogada e comecei o processo de regulamentação de visitas com supervisão. Eu não confiava mais em Leonardo, eu não confiava em seus limites.
e não confiava nas suas intenções. Certíssimo aqui, certíssimo. Leonardo começou a aparecer nos lugares onde eu ia com Mateus, no parque, no mercado, até em frente à escola. Dizia que queria ver o filho, que sentia saudades. E em alguns dias levava presentes, falava alto para ser notado, fazia questão de mostrar que estava ali. No início, Matheus ficava animado, mas eu percebia que aos poucos aquele contato desconexo e estável só deixava ele mais confuso. As perguntas começaram a surgir. Por que o papai não mora mais com a gente? Por que a tia Camila não vem mais aqui? Eu não sabia o que responder. E nem o que explicar para um menino de 5 anos que as pessoas que deveriam protegê-lo usaram a confiança dele como moeda de troca. Aqui, né, a criança tinha 5 anos, já com a cabecinha toda confusa. Uma hora eu tô na minha casa, no meu lar, com meu papai, com meus papais, com minha tia, e depois eu tô num apartamento completamente diferente, é aquilo normal essas perguntas, né, completamente normal. E a gente não está preparada para responder, porque a gente tá vivendo um turbilhão de emoções, turbilhão de coisas. E eu decidi dizer a verdade de uma forma leve. Eu disse para ele que os adultos, eles erram, que machucam os outros mesmo sem querer, e que eu estava ali todos os dias para garantir que ele estivesse seguro. Ele me olhou com aqueles olhos grandes e só me abraçou. "Você é o meu pai e isso não muda". Chorei escondido naquela noite, porque eu sabia que no fim era isso que importava. Camila, por sua vez, desapareceu. Eu soube que ela tinha voltado para o interior e estava grávida. As más línguas diziam que era de Leonardo. Ele nunca confirmou, nunca negou também. Na verdade, nunca mais tocou no assunto comigo. Para o juiz, negava qualquer relação com Camila, além de um erro isolado. Mas uma parte de mim sabia que aquela gravidez, se confirmada, seria a tentativa final de destruir o que restava da nossa história. E mesmo que eu já não o amasse, era impossível não sentir o gosto amargo daquela decepção. Os dias se tornaram rotina, trabalho, creche, janta e silêncio. E as noites eram bem longas. Então, os dias se passaram, ele viveu, né? Teve que viver aquele luto ali de uma traição eu costumo dizer que é uma morte sem velório, né, você precisa viver aquela dor ali e ela é solitária e ela te dilacera, né, porque você tá matando ali a confiança que vocês tinham no seu companheiro, ali o futuro que vocês tinham planejado, até mesmo a tua identidade, né, quando você casa com alguém ou tem um relacionamento com alguém, você acaba tendo uma identidade juntamente com aquela pessoa. E ele estava tentando entender tudo, então ele estava vivendo aquele luto, né, o luto da separação. A audiência sobre a guarda aconteceu 3 meses depois. Leonardo tentou chorar, tentou se sensibilizar, disse que me amava, que ainda me via como seu lar. O juiz, um homem sensato, observou com atenção e deferiu o direito a visitas quinzenais, e todas supervisionadas, com acompanhamento psicológico. Eu aceitei não por ele, mas por Mateus. Meu filho precisava ter espaço para construir as suas próprias percepções. E talvez no futuro ele mesmo decidiria o lugar de Leonardo na sua vida. Eu saí daquela sala de audiência cansado, mas firme. Eu não tinha vencido uma guerra, eu tinha garantido o mínimo de dignidade para mim e para o meu filho. Isso para mim já era uma vitória. E aos poucos eu comecei a me sentir mais inteiro, como se finalmente eu pudesse olhar para frente sem medo do que o passado pudesse me trazer de volta. Então passou meses depois da audiência, né, começaram a ter aquela rotina, as coisas começaram a se encaixar novamente, a criança crescia, né. E em meio todo aquele caos ali, as coisas começaram a se colocar nos eixos. E Daniel
Agora vai entrar uma outra figura da história, que é um outro rapaz, né, que era pai de um aluno da turminha do Mateus. Ele era um homem discreto, educado, ele era construído um homem bom. Eles começaram a trocar palavras curtas na entrada da escola e começaram a ter ali um relacionamento casual, né, com relação à rotina das crianças, mas eles não davam detalhes sobre o passado que eles viviam, né. Então, ele não precisava que alguém viesse lembrar das dores que ele já tinha passado. E quando Daniel tentava se aproximar dele com mais cuidado, com mais carinho, ele recuava, ele não estava pronto. Ele fala que quando ele me elogiava, eu buscava já olhar para segundas intenções. E quando ele me dizia: "Vamos com calma", eu achava que aquilo ali era aviso para um abandono iminente. Então as cicatrizes da traição ainda estavam bem abertas. Então, tipo, vai ou não vai, né? Não, não quero, que eu não estou bem, tudo que o outro fazia já via com uma segunda intenção. Então, era difícil, era muito difícil, permitir que alguém me tocasse sem que viesse à tona as minhas inseguranças que o marido dele tinha deixado, o ex-marido tinha deixado nele, né. Então, isso é completamente normal, quando você se separa de uma outra pessoa, você já vem os gatilhos, né, da insegurança. E ele fala aqui que em uma das nossas conversas, Daniel perguntou por que eu sempre evitava fazer planos. Eu respondi que o futuro me dava medo, e quando a gente confia demais, às vezes a queda vem de lugares que a gente menos espera. Ele ficou em silêncio, depois ele sorriu e disse: "Confiança a gente constrói junto, mas o medo, esse você não precisa carregar sozinho". E aquilo ali me desarmou. E pela primeira vez em muito tempo, eu senti meu peito aquecer sem dor, apenas calor, apenas com aquela presença ali. Foi quando eu me senti à vontade de contar sobre Leonardo e sobre Camila, só o suficiente para que ele entendesse as coisas que aconteciam dentro de mim, no caso os fantasmas, né. E Daniel não se assustou, pelo contrário, isso mostrou respeitoso e paciente. Disse que todos carregam algo e que talvez o amor verdadeiro não seja aquele que ignora as bagagens, mas o que ajuda a carregá-las, quando elas pesam demais. E ele falou aquilo e eu me emocionei, porque era isso que eu precisava ouvir, não de promessas, mas de compreensão. Hum. Ainda era cedo para falar de amor, mas era o começo de algo diferente. Com Daniel não havia jogos, não havia competição, não havia necessidade de me provar o tempo todo. Com ele eu podia apenas ser. E esse ser foi me reconstruindo pouco a pouco. E eu deixei de ser só o homem que foi traído. Eu voltei a ser o Rafael, o pai, o professor, o homem que ainda acreditava em laços, mesmo que com mais cautela. E Mateuzinho também se afeiçoou ao Daniel, né? E começou a ter esse laço, né? Aqueles que não em que não preciso dizer nada para se sentir em casa, são os laços, né, que você constrói ali em silêncio, laços de valor, né, você não precisa falar nada, e você já sabe, aquilo ali é o certo, você acaba se sentindo aquilo ali, reconhecendo como lá. No fundo eu sabia que o caminho da cura ainda era bem longo, mas com Mateus ao meu lado e Daniel como um novo capítulo, eu estava caminhando. Isso por si só já era um milagre. E aí vem os fantasmas do passado começam a reaparecer na vida dele. Ele fala que era uma manhã comum, eu estava preparando o lanche do Mateus pra ir lá para a escola, quando eu recebi uma ligação, o número de uma tia minha do interior. Eu atendi sem pensar muito, achando que era alguma notícia de rotina, mas a voz do outro lado não era a da minha tia, era da minha irmã. Era de Camila. Depois de mais de um ano sumida, sem uma única mensagem, ela estava ali, com a voz firme, sem nenhum traço de arrependimento,
dizendo que estava de volta à cidade e que queria conversar. Vou beber água, porque o negócio vai pegar agora. Bebam água, porque já basta as pedras que ficam no nosso caminho, né. Não queiram ter pedra nos rins. Então, meu corpo gelou, o passado que vinha enterrado a cada terapia, a cada sorriso do Mateus, a cada carinho de Daniel, tudo parecia prestes a ruir de novo. Eu perguntei o motivo do contato e ela respondeu: "Eu quero apresentar a minha filha e precisamos conversar sobre Leonardo". Aí, aquela palavra, né, aí é cínica, meu colega. Eu desliguei sem dizer nada, eu fiquei ali parado com a respiração curta, tentando entender o que me dava mais medo, reencontrá-la ou abrir feridas que, embora cicatrizadas, ainda ardiam. Camila me mandou mensagem horas depois, e com essa mensagem tinha foto de um bebê, e era uma menina, de cabelos escuros e olhos puxados, os mesmos traços da família. E junto com a imagem ela escreveu: "Ela merece saber de onde veio, e você merece saber de toda a verdade". Eu fiquei dias sem responder ela, mas a curiosidade, ou talvez uma necessidade de um encerramento, porque precisava, não tinha um ponto final nesse relacionamento com ela, né. Ele precisava disso para seguir em paz. Então ele falou que ele aquela necessidade ali falou mais alto. E eu marquei um encontro com ela. Então ela chegou e trouxe a bebezinha no colo, e ela estava diferente, estava menos vaidosa e mais cansada, mas a expressão ainda carregava aquela frieza disfarçada de calma. Ela sentou-se ali e não houve nenhuma dívida entre nós. E então começou a falar. Ela disse que a filha era de Leonardo, que ele sabia, que ele tentou convencê-la a abortar a criança, mas ela desistiu de seguir com a gravidez. E que durante toda a gestação o sustentou 2 versões, uma para mim e outra para ela. Segundo Camila, Leonardo dizia que eu não precisava saber e que aquilo ia passar. Ele prometia deixar tudo para trás e recomeçar com ela. Mas quando a bebê nasceu, ele sumiu. Disse que precisava de tempo e nunca mais apareceu. Ela veio atrás dele achando que o reencontraria disposto a assumir tudo, mas descobriu que ele já havia saído da cidade e que nos círculos em que ainda mantinha contato, dizia que a criança talvez nem fosse dele. Eu ouvi tudo aquilo em silêncio, não para perdoá-la, mas para compreender. Camila não estava ali por mim, ela estava ali por ela, sozinha com um bebê no colo e sem um homem por quem havia destruído a própria família. Não havia arrependimento real, havia desespero. Ela esperava que eu a acolhesse, que oferecesse ajuda, mas tudo o que eu consegui dizer foi: "A vida cobra, Camila, e às vezes ela cobra com juros". Eu costumo dizer o seguinte: tudo que você faz aqui, você paga aqui mesmo, seja bom ou ruim. Então, vamos pensar bem tudo que a gente está plantando no nosso caminho. Será que a gente vai colher pedras ou vai colher flores, né? Então, como ele falou aqui, a vida cobra, e elas cobram com juros bem altos. Eu levantei e saí antes que ela pudesse dizer mais alguma coisa. Eu caminhei até a praça mais próxima e eu fiquei ali sentado no banco para tentar entender tudo. Eu fiquei ali por quase uma hora observando as pessoas com seus problemas comuns. Eu percebi que por mais que o passado tente nos arrastar, sempre há uma escolha. E a minha era muito simples. Eu não ia permitir que aquela história destruísse o que eu estava construindo. Eu voltei para casa, abracei meu filho, eu liguei para o Daniel e eu contei tudo. Ele ouviu em silêncio e me disse: "Você não precisa passar por isso sozinho.
Ele estava certa. Eu não estava mais sozinho, e apesar de todo o caos, eu tinha algo que Camila e Leonardo haviam perdido: paz. E o tempo, ele tem um jeito estranho de passar. Às vezes ele passa lento e quase arrastado, e às vezes ele passa rápido demais. Fazia mais de 6 meses desde o encontro com a Camila, né, depois que ela reencontrou ele, ela sumiu de novo. Então ela tinha passado já 6 meses, como ele fala aqui. Eu havia voltado à minha rotina com o Matheus, ao lado de Daniel, e eu comecei a construir minha vida ali tijolinho por tijolinho. Começava a ver a dor com mais distância, como quem vê uma cidade pela janela do avião. Distante, né, quase impossível de esquecer. Foi então que ele voltou. Lá vem novamente o outro fantasma, o Leonardo, e apareceu no portão do meu prédio como se nada tivesse acontecido. Eu ouvi pelo interfone e eu hesitei em atender, mas eu atendi. E por algum motivo que eu não sei explicar, eu desci. Talvez até por raiva, talvez por respeito, do que eles já tinham vivido, né, um dia. Ou talvez porque eu vi com meus próprios ouvidos o que ele teria coragem de dizer, o que mentira ele ia ter que dizer. Eu com certeza ele já sabia, né, que a Camila já tinha dito. Mas estava magro, a barba estava mal feita, estava bem abatido. Ele me olhou como se me visse pela primeira vez depois de um acidente e disse que nós precisávamos conversar. Ó, ele soube que a Camila estava na cidade e sabia da filha e queria resolver. A palavra me deu náuseas. Resolver? Como se a vida das pessoas fosse um problema administrativo. Ele começou a contar a sua versão, que tinha entrado em crise, que sentia culpa, mas que nunca tinha deixado de me amar. Eu respirei fundo e disse: Você destruiu a nossa casa, Leonardo, destruiu o respeito que nós tínhamos. Você deitou com a minha irmã e agora, depois de tudo, volta a dizer que me ama? Ele tentou se justificar de todas as formas e disse que era fraco, que se sentia perdido, que Camila o manipulou. A mesma desculpa de antes. Sempre culpando o outro, nunca assumindo a responsabilidade. O arrependimento conveniente depois que tudo que deu errado. Ele perguntou se podia ver o Matheus, disse que sentia falta, né, que tinha sonhado com ele, aquelas coisas, né, como que se aproximar, para tentar até reconquistar a pessoa. E em qualquer tentativa de forçar a barra teria consequências, né. E eu falei para ele que não podia ver, que não era por vingança, mas por proteção, por mim e pela criança. Ele ficou em silêncio, né, e pela primeira vez ele viu que eu não era mais o Rafael de antes. Antes de sair, ele teve coragem de dizer: "Será que um dia a gente pode se perdoar?" E eu não respondi, não por orgulho, mas por honestidade. Perdoar não é algo que se força, é um processo interno que às vezes leva uma vida, e eu fechei o portão. E foi algo simbólico, como se eu fechasse de vez a porta de tudo que ele representava. Então, eu entrei, né, o esposo dele, né, estava à sua espera, e ele só jogou a real com ele, né, e ficou tudo bem, ele entendeu. Então naquela noite eu deitei com o Matheus, já dormindo e Daniel estava ali do meu lado, eu pensei: "Quem traiu pode voltar, pode pedir perdão, pode até mudar, mas o que não pode, não vai mais, me ter de novo como antes, porque eu mudei, no recomeço não tem espaço para o que me quebrou." E depois passaram-se mais de 2 anos depois que tudo aconteceu. E mesmo com o tempo, disse ainda que aquelas memórias ainda dói. Tem manias que eu ainda acordo pensando, lembrando de tudo, mas eu deixo minha vida passar e eu vejo as coisas se afastando naturalmente de mim.
E aí que vem, né, a parte triste que eu fiquei bem triste com essa parte. E fala que Daniel e eu acabamos nos afastando, né, com a rotina, as coisas não eram mais como antes, não houve briga, não houve mágoas, mas apenas entendemos que estávamos em momentos diferentes. Ele tinha suas próprias batalhas, as suas ausências silenciosas, e eu precisava de presença da minha própria até da minha própria, antes de qualquer outro. E descobri que depois de tanta dor, meu coração precisava mais de silêncio do que de companhia, mais de estabilidade do que de promessas, e estava tudo bem. Nem tudo que começa bonito precisa durar para sempre. Camila seguiu sua vida, nunca mais a nos falamos. Às vezes vejo algo sobre ela pelas redes sociais ou com parente distante, mas eu não sinto raiva, eu simplesmente não sinto nada. É estranho, mas é libertador. A indiferença chegou devagar e ocupou o lugar da mágoa. Quanto à filha dela, aquela criança inocente, meio a tanta sujeira, eu espero que ela cresça cercada de amor, mesmo que ele não venha da origem que deveria. Leonardo tentou manter contato com Mateus, mas logo desistiu. E as visitas tornaram-se espaçadas, depois raras, depois inexistentes. Hoje o Mateus já entende que algumas pessoas não ficam e que isso não é culpa dele. Ele sabe quem que está do lado dele todos os dias e isso basta. Estamos construindo juntos um vínculo de confiança feito de verdades, mesmo os mais difíceis. Voltei para terapia, continuei com o meu trabalho e sigo a minha vida como eu posso, né. Hoje eu moro em um apartamento menor, tudo aqui tudo aqui carrega o meu gosto, cada móvel, cada planta, cada quadro. E eu escrevi uma carta para mim mesma recentemente, e eu deixo guardado e eu leio sempre quando a dor tenta voltar. "Rafael, você não sobreviveu aos que muito não suportariam. Você caiu sim, mas se levantou com mais verdade. Não perca tempo tentando entender o que quebrou. Concentre-se no que ainda pode construir. A sua vida não termina numa traição. Ela recomeça na sua coragem de não aceitar menos do que merece. E agora você sabe, você merece muito." E assim eu sigo, sem finais felizes prontos, mas como um recomeço real. Porque a vida, no fim das contas, é feita disso, de continuar, um passo depois do outro, mesmo quando tudo dentro de você quer parar. Então a gente fica com essa lição. A gente precisa reconhecer isso e saber que nós merecemos muito, muito mais. E esse foi o relato de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, curtam o vídeo, façam seus comentários, deixem uma palavra aqui de apoio para o Rafael e não se esqueçam, vamos ter empatia com, com nossos depoentes, porque eles ainda têm muitas feridas que precisam ser cicatrizadas. E às vezes uma palavra de apoio, ela tem um poder gigantesco de curar. Bye bye, até o próximo relato.